Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para a lição número 13 da nossa revista da Cristã Evangélica, Pessoas, Gente da Bíblia. Então a gente está vendo pessoas que fizeram alguma coisa interessante, que obedeceram a Deus, que foram um exemplo para alguma coisa, né? Fizeram alguma coisa de importante. E o que elas fizeram, né? Hoje a gente não vai ver uma pessoa, nós vamos ver 12 pessoas. Quem eram essas 12 pessoas e qual era a mensagem dessas pessoas, tá bom? Então agora você abre a sua revistinha na lição número 13 e vamos com a gente porque nós vamos ver alguns textos da Bíblia. Abre aí em Mateus e já fica com ela aberta. Mas antes disso, a gente vai. Eu quero que você pegue seu lápis e você vai colocar na Eureka. Como discípulo de Jesus, que devo fazer? Esse é o nosso mistério. E o que é discípulo? Discípulo é uma pessoa que segue Jesus. Mas eu não posso ser discípulo de outra coisa? De outra pessoa? Pode. Antigamente, as profissões eram assim. Você era um jovenzinho, tipo você, que ia para a oficina de um sapateiro, por exemplo, aprender o ofício de sapateiro, porque você não ia para a faculdade, né? Tempão atrás. Quem era o profissional, treinava um aprendiz, um jovem, e ele ia aprender todos os segredos da sapataria, por exemplo. Ou da marcenaria, ou de cozinhar, ou de qualquer coisa que se precisava. Então, essa pessoa, esse rapazinho, era chamado de discípulo ou aprendiz, né? A gente tem até uma coisa um programa que se chama Jovem Aprendiz, que é um menino com 16 anos, se eu não me engano, que ele pode ir trabalhar, não é trabalho, é ir trabalho, mas não é trabalho, porque tem esse negócio das leis, né? Que criança não pode trabalhar. Mas o jovem aprendiz é um jovenzinho que vai para trabalhar, para aprender alguma coisa. Então ele vai receber uma ajuda de custo e coisa e tal. O discípulo é a mesma coisa, é alguém que está junto com o mestre e que vai aprender o que esse mestre tem para ensinar, fazendo junto com ele. Então nós que temos Jesus, todo mundo que tem Jesus tem que se tornar um discípulo. Você não nasce... A gente é discípulo de Jesus. Então, nós somos discípulos de Jesus, mas o que é um discípulo de Jesus? Será que todas as pessoas que têm Jesus no coração são discípulos? O que vocês acham? Não, não é. Então, discípulo é aquela pessoa que já se converteu e ela tem um desejo de aprender. Mas como você é um jovem que aprende, você que escolhe a profissão? Normalmente sim, você tem interesse por alguma coisa, você tem interesse em aprender como é que o computador funciona, desmontar, montar, ou você quer aprender como se faz venda, como se trata com pessoas, então você normalmente escolhe uma área que você já tem algum interesse. Você fez o quê? Eu não fiz nem coisa de jovem aprendiz. Eu estudei na faculdade. Muito bem, vamos lá. Lá na época dela já existia faculdade. Ela é nova. Com 42 anos. Não, 41, não vamos zoar não. Muito bem, vamos lá. Vamos então lá pensar. Uma outra palavra que pode expressar o que significa discípulo é aluno. Um aluno. Eu sou aluno da minha professora. É. Eu sou discípulo da minha professora. Quase Também. do tamanho dela, mas... Tá bom, vamos lá. Vamos ver quem são essas 12 pessoas. Você sabe o nome dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos? João. Vamos ver, abra lá Lucas. em Mateus 10, de 2 a 4. Você vai ler, Manu? Lucas, Marcos, João. De 2 até 4. Eu tô falando certo, mãe? Tá.
Vamos ver. João, Marcos. Aqui, ó. Marcos. Estes são os nomes dos... Estes são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, até Também. Também. Não é até, é também chamado de Pedro. Também chamado de Pedro. Depois André, e acento. Irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, nossa, que nome estranho. João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o Cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o Cananeu. das Iscariotes. Judas. É um J aí, amor. Não. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. É a mesma letra. Na verdade, ele não traiu, né, mãe? Por que não? É porque Deus falou no dia que pra fazer isso, e aí ele já foi e fez isso. Isso é tipo uma traição, porque Deus falou que ia acontecer isso. Aí não é uma traição, né? É. Porque ele tava tentando ajudar Jesus, porque ele tava fazendo. Não, aí. Ó, ele tava assim. falando. Não, mas ele olha falou, só. Jesus falou que ele tinha que sair pra fazer isso. aquele... Então. Mas ó, não é que ele tava ajudando. O que aconteceu foi o seguinte. Os fariseus queriam já uma ocasião para matar Jesus. Eles queriam achar um jeito de pegar Jesus na curva. O que aconteceu foi que Judas falou assim: olha, eu vou te dizer exatamente quem é Jesus, dando um beijo nele. Vou lá me encontrar com os discípulos, com os outros amigos, né, os discípulos. E aí eu vou dar um beijo nele e cumprimentar ele com um beijo, aí você vai saber quem é esse Jesus. Porque imagina, não existia rede social, não existia telefone, não existia foto naquela época. Como que as pessoas sabiam que Jesus era Jesus e que Jesus não era uma outra pessoa? Não, agora os caras vão saber que Jesus, porque Judas indicou. Como não tinha foto, como não tinha retrato, rede social, nada disso, como que você sabia exatamente quem era essa pessoa ou aquela pessoa? Você tinha uma pessoa... Você tinha rumores, aí falava assim, é aquele cara que tem barba, aquele cara com cabelo vermelho, com cabelo amarelo, com cabelo marrom. Mas assim, quantas pessoas com cabelo marrom tinha? Você entende? Não era uma coisa tão fácil assim de enxergar. E Jesus era uma pessoa normal, não tinha nada... uma aura assim, né? Não tinha nada disso. Então, quando Judas trai a Jesus, é porque ele fala o seguinte: olha, eu sou discípulo de Jesus, eu sei quem ele é, eu sei onde ele está, nesse preciso momento, eu vou lá e vou dar um beijo. Fiquem de olho, porque a hora que eu indicar para vocês quem é Jesus, você vai lá e prende ele, tá bom? Então ele era um amigo de Jesus que andou com Jesus o tempo todo. E no final foi ele que dedurou e que entregou ele na mão dos fariseus. Então isso é uma traição. É uma traição agora, muito feia. Não, é muito feio. A gente nunca pode fazer isso com amigos ou com qualquer coisa assim. A gente não pode trair. Nada do tipo, viu? Não Nada pode do tipo. fazer. Mas o que acontece? Deus ele é tipo pegado de surpresa. Alguém pega ele de surpresa? Não. Então, vem mais pra frente, mano. Ele não é... Ele tem tudo no controle. Todas as coisas, toda a vida do mundo inteiro, ele controla todas as coisas. E Judas foi a mesma coisa. Judas, no plano de Deus, tinha esse propósito de vida. Seguia Jesus
durante todo o seu ministério público e no final trair. Nada é uma surpresa para Jesus, né? Mas ele continua, Judas continua responsável por ser o traidor, tanto que existe até uma tradição na Páscoa que é malhar o Judas, né? Antigamente se fazia um bonequinho de Judas e todo mundo tacava o pau em Judas, representando o castigo por ele ter traído Jesus. É claro que... Por que a gente não pode fazer isso? Porque isso é uma tradição mais católica, né? Também. Enfim, vamos lá. Então, você já viu essas 12 pessoas, que são pessoas... O que aconteceu com ela? O que eles fizeram? Morreu. Não, antes de morrer. Vamos ver o que aconteceu com essas pessoas antes deles morrerem. Vamos lá. Como que foi o contato? Como que eles conheceram Jesus? Vamos abrir lá em Mateus 4, 18 a 20. Saulo? Paulo. Mas Paulo não estava aqui entre esses dois. Você não lembra dos nomes que a gente acabou de ler? E Paulo, tava escrito Paulo. Não. Não falou Paulo. Não. Tá doido? Falei sim. Não falou não. Falei Paulo, sim. Olha, vou ler de novo pra vocês. Vocês estão tudo troncho. Presta atenção. Ó, 10, 2 a 4. Primeiro, Simão, chamado Pedro, que é o que a gente conhece como Pedro, que escreveu a carta. Né? Pedro, André, que é o irmão de Pedro. Tiago, João, irmão de Tiago. Então, João e Tiago, irmãos. André e Pedro, irmãos. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Cadê Paulo? É Pedro, criatura, não é Saulo. Não, é E nem João. Paulo. Eu confundi com João. Ah, João com Paulo. Bem parecido. Bem parecido. Foi Maria Pão. Quê? Maria Pão. Vamos voltar aqui pro texto. Mateus 4, vamos lá. Para, Noah. De 18 a 20. Quem é que vai ler? Noah. Noah. Aqui, ó, de 18, 19 e 20, até aqui. Vai. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Simão também chamado Pedro, e André jogava redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Que isso? Pescadores de gente. Como que eles pescam gente? No mesmo instante deixaram suas redes e seguiram. Como que você pesca a gente? Pega uma vara. Pelo anzol assim? Pega uma vara. Ensinando a palavra de Deus. Ai! Ensinando a palavra de Deus pra elas. Pra quê? Aí eu puxo você assim, ó. Puxa da onde? Do inferno pro céu. Ah, tá Eu tô vendo? com as asinhas assim. Aí segura em mim. Aí você sobe assim? Tá bom. Exatamente essa ideia. Quando Jesus falou, eu vou fazer você pescadores de homem, o que eles fazem na pesca? Eles pegam o peixinho lá do mar e tiram do mar. Não. Eles colocam comidinha no anzol. Isso. Aí taca lá o anzol no mar ou no rio. Aí os peixinhos vêm comer e ele vai puxando assim, porque aí tem ele um negócio. gruda. Aí anzol ele gruda na boca e aí você puxa o peixe. Aí tem uma cordinha que é pra você segurar, pra subir o anzol, pra o anzol voltar. Aí ele pega, coloca dentro do balde, pega outra comidinha, coloca e taca de novo. Isso, mas olha só o que os pescadores fazem. Acho que é um filme ou uma série. O menino deixou o anzol cair aqui nele. Aí ele quase foi um pescado, né? Foi um menino pescado. Mas olha só. Dele assim. Então, mas quando Jesus está falando assim que ele vai ser um pescador de homem, não é que ele vai puxar as pessoas aqui pelo biquinho, é que
você que está falando de Jesus, você está ajudando a tirar essa pessoa dessa realidade onde ele estava vivendo para uma nova realidade com Jesus. O peixinho, ele morre quando a gente pesca ele, para ele virar o nosso alimento. Mas com as Jesus é pessoas o contrário. não morrem, elas vivem. Exatamente, Pra para Vivem sempre. a vida eterna. Exatamente. Então, por isso que É pescadores assim, de homens, ó, os bom? pescadores matam o peixinho para ele morrer para sempre e Jesus vive os peixinhos para eles viverem para sempre. Você é um peixinho. Então. Você é um peixinho. Muito bem. É assim. Todo mundo aqui E como que é todo mundo Eu peixinho? acabei de pensar já. Essa chapinha não mostra nada, menina. Qual foi a desculpa que Pedro e André deram? Eles falaram assim, ah não quero ir hoje. Não falaram. Eles nem falaram. Falaram assim que seguiram. Ah, então é a mesma coisa quando É eu tipo falo assim, assim, ó. vamos gravar. É tipo a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falo assim, chega de ver agora que é hora de tomar banho. É sim, cara de pau. Eles não deram desculpas, eles não reclamaram, eles não enrolaram, eles foram. Eles seguiram Jesus. Jesus falou, venha, e eles foram. Muito bem. Vai, mãe, vai. O que aconteceu Como depois? eles sabiam que era Jesus? Ah, porque Jesus já estava andando ali. Lembra que quando que Jesus já estava pregando quando ele encontra João Batista? Sim. Não. A gente viu na aula passada, cabeça. Quando João Batista estava lá batizando, os discípulos de João falaram assim, meu, tem um outro cara ali, ó, ele tá também. Lembrei. Então, ele já estava pregando, ele já estava começando a ensinar das coisas de Deus para as pessoas. Então, quando Pedro e André ouviram Jesus e que Jesus falou assim, venha, eles falaram, ah, eu quero, eu vou. E aí eles, pum, foram. Depois disso, o que aconteceu? Dei aqui o 21 e o 22. Qual foi? O que aconteceu logo depois que eles seguiram Jesus? Dois irmãos. Não. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai. Zebedeu, Jesus o chamou. E ele também o seguiram. De imediato. Deixaram Quietinho. deixaram para trás o barco e o mar. O barco e o quê? O que é engraçado? Para de mexer aqui. O que é engraçado? O engraçado é que assim, eles pegaram e eles deixaram o pai sozinho no barco. Você acha bonito? Não, o que ele quer dizer não é que eles largaram o pai lá no meio do barco e não voltaram para resgatar o pai e o pai voltou nadando. Não é assim. É que era a profissão deles ser pescadores. Quando Jesus falou, venham ficar junto comigo, venham andar junto comigo, eles falaram, ok, vou deixar a minha profissão, vou deixar de ajudar o meu pai. Lembra que eu te falei que tinha um aprendiz? Eu não vou mais te ajudar, tchau. Menina, eu vou puxar a sua orelha, volta aqui. Lembra quando eu falei que tinha o discípulo que seguia, que andava junto com o mestre? Muitas profissões era de pai para filho. Então, por exemplo, o Jesus que era marceneiro, o pai de Jesus provavelmente era marceneiro. Ele aprendeu a carpintaria junto com o pai. Esses, é o Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores e era assim o negócio da família. Toda a família participava junto. Mas se eu não queria pescar? E se eu queria andar de moto? Nem tinha moto, menino. Tá doido? Ai, cabeça. É marceneiro e não pescador. Aí, o seu pai iria conversar com outro marceneiro, com um marceneiro, se você quisesse ser marceneiro. Ia conversar com o marceneiro e falar, olha, meu filho gostaria de ser marceneiro, você pode ensinar pra ele? Não. Aí você ia ser o aprendiz dele. Presta atenção. O que o discípulo faz, então? A primeira pista. Ele segue o seu mestre. O seu mestre A mandou. Jesus fazer o quê? Dá 3 pulinhos. 1, 2. Isso, é assim que faz. Muito bem.
Qual é a segunda coisa que o discípulo faz? Vamos Ele ver. aprende com o mestre. Também. Mas ele aprende e vamos ver. Vocês sabem que tinha aqueles caras que queriam pegar Jesus na curva e que no final da história a gente sabe que mataram a Jesus, porque era isso que eles queriam, certo? Certo. Essas não pessoas conseguiram. Conseguiram, sim. Não conseguiram, não. Ele Matou ressuscitou de novo. Ah, mas conseguiram porque colocaram ele na cruz, ele Mas morreu. não conseguiu, não, porque ele ressuscitou de novo. Mas ele morreu. Mas A ressurreição não. pressupõe a morte, né? Muito bem. Isso quer dizer que essas pessoas que queriam pegar Jesus na curva, eles ouviram a mensagem de Jesus, mas eles não creram em Jesus. Então, ao longo do tempo de ensino de Jesus, ele falava, algumas pessoas aceitavam a Jesus, criam, e outras pessoas não criam. Então, Creram, não é que não criam. Eles criaram. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. Eles Uns criaram tiveram fé e outros não tiveram fé. É isso. É bem. uma coisa. Ó, Então, mãe, essas- Criam e outros não creram. ó, mãe, Não, é uns assim, criam ó. e outros não Ô, criam. mãe, é assim, é tipo você falar a mesma coisa que você criou coragem, você criou fé. Não, porque a fé é um dom de Deus. O que é um dom? É uma pessoa que a pessoa, tipo assim, vou imaginar. A minha mãe, ela tem um dom de costurar. Minha mãe tem o dom Não! de jogar videogame. Ai, tenho que um dom de jogar videogame. eu Não, tenho não, um não. Tipo assim, tipo Não, assim. não. Eu tenho o dom de me matar. Não! Dom é um presente. Dom é uma coisa que você não comprou, que você não fez, que você não... Não foi você que fez. Você ganhou aniversário. Você ganhou de Deus. Não, Deus você deu a ganhou fé. de Deus. Isso ganhou de Deus. A fé é um dom de Deus. Ô, mãe, Isso você não tá vem errada. de vós. Não, você tá falando Vem de errado. Deus. É assim, você ganha de Deus, não de Deus. Ai, que besta. Chega! Vamos. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Ó. Já tá com 22 minutos. Vamos lá. Dentre essas pessoas que não creram em Jesus, Jesus pergunta assim: quem é as pessoas que não acreditavam? E essas pessoas, o que será que elas pensavam? O que será que elas pensavam? Feiticeiro. Feiticeiro? Escarlate. Feiticeiro escarlate. Não, besta. Vamos lá. Mateus 16, de 13 a 23. Eles acharam que ele era um feiticeiro que dava Escarlate. milagres. Olha só, eu vou ler esse texto para vocês. Prestem atenção, que eu vou perguntar depois sobre Ok. o que eu falar. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou para os seus discípulos. Quantos são os discípulos? Cesaré? Cesareia, é uma 12. cidade. 12. Ele perguntou para os 12. Ei, quem que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que você é tipo João Batista. Outros falam que tu é tipo Elias, assim. Ainda um Jeremias, assim, tipo um profeta. Cada um fala uma coisa. Ninguém tem, assim... É isso. Coisa Não tem certinha. uma coisa certinha. Cada um fala uma É coisa. assim, ó. Cada um fala uma coisa. Não é assim, ó. E aí Jesus pergunta assim, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acertei o que ele ia falar. Eu falei assim, eu falei, filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, Vamos outro imaginar que igual não há. Exatamente, ó. Essa música veio dessa conversa aqui de Jesus aqui com Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, Jesus disse assim, grande privilégio você teve, Simão, filho de João, pois foi o meu Pai do céu que revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. A mesma coisa é a fé. Nenhum ser humano tem a fé porque ele tem a fé.
Isso é uma coisa dada por Deus, isso é um presente dado por Deus, isso é uma informação que vem do céu diretamente para nós. Então, esse entendimento de quem Jesus é um presente de Deus, que Ele revela, é Deus que revela quem Ele é para quem Ele quer. Então, olha só. Eu quero falar pra você, eu vou falar. Eu não quero falar pra você. É tipo que eu tô aprendendo. Exatamente. Eu tô aprendendo Deus... sobre o diário. Sobre o diário, você conta pra quem você quer, pra quem você confia e pra quem você gosta. Isso. Exatamente. Essa é a relação. É tipo diário. Não seria diário, mas essa é a relação. Deus revela isso para quem Ele quer. E nesse momento, Jesus está falando, Pedro, foi Deus que contou isso para vocês. Então, qual é a segunda característica do discipulado, do discípulo? Ele conhece o seu mestre. Ele recebe essa informação de quem é o seu ele mestre. fica tipo 10 anos com o mestre aprendendo. Mas os discípulos ficaram 10 anos com Jesus? Não, ficaram só 3. Ficaram menos tempo. Mas Deus deu essa revelação para os discípulos. E olha só. 3 anos? 3 anos mais ou menos. Bastante. 3 ou 4. 3 e poucos. Mas olha só. Isso foi lá com Jesus e os discípulos. E nós hoje? Como que nós sabemos qual é a vontade de Deus? A Sobre Bíblia, a isso briga. daqui é tipo a palavra, é tipo Jesus falando com você. Exatamente. Aqui tem tudo aquilo que a gente precisa saber para a nossa vida andar certinha, ser piedosa. A gente tem tudo aquilo que a gente precisa nessa palavra de Deus. Na palavra de Deus que você está abrindo aí enquanto você está fazendo a sua E lição. ouvindo a nossa aula. Quem é Jesus então, meus amigos, meus amores? Jesus é o Filho de Deus. E o que mais João Batista falou? Eis aqui o... Cristo. Não, João Filho de Batista. Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro ou ovelha? O que acontecia? És o Cordeiro de Deus. Exatamente. O que o Cordeiro, qual era a função do Cordeiro lá naquela sociedade lá de Jesus? Falar de Jesus para as Falar de pessoas. Cordeiro? Tá vendo que você não sabe nem do que você tá falando? Qual era a função do Cordeiro lá na época de Jesus? Não, o Cordeiro não fala. Comer, ser comido. Não. Lã. Também, Lã. mas não é. Abrigo. O que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Isso lembra o quê? É o Cristo, é o Filho de Deus. Não. Eu não sei, eu falei. Vou a lembrar. gente, Vamos lembrar. a Não, gente. não. Tu é cordeiro, menina. Não. Ela tem essa Não, da presta igreja atenção. ovelhinhas. Ai, meu Deus, não entra nada nessa cabeça. Presta atenção. Da época de Jesus, lá do Antigo Testamento, no Eu sei o templo. que é o sacrifício. Isso! Ei! Então, quando a pessoa, Mas uma ele vez por se ano, sacrifica? uma vez... Exatamente. Quê? Ele se sacrifica? Não, a gente quem não é o de cordeiro. Deus? É só o cordeiro que se sacrifica. Tá bom, tá bom. menina. Olha só, Mas quando as famílias, famílias, elas criavam ovelhinha, criavam um monte de coisa. tá, mas por E aí que elas vocês pegavam. colocaram sala das ovelhinhas e a gente não é as ovelhas? Eu vou falar, calma. Eles pegavam um cordeirinho e a família levava lá pro sacerdote e falava assim, olha, eu quero que você sacrifique. que você sacrifique para para o perdoar, nosso pecado. pra perdoar os nossos pecados. Então ele levava a ovelhinha, ela morria, eles colocavam a mão assim, e como tava falando assim, olha, toda a minha culpa agora é dessa ovelhinha. Aí a ovelhinha morria. Então quando João Batista tá fala botando assim, a culpa na ovelhinha, botando na a culpa, exatamente, Olha, botando a culpa toda na ovelhinha. A mamãe vai ficar muito Que é triste. inocente. E é exatamente isso que Jesus tipo fez. Manu, quando ela fala Você assim, bota Deus botou toda a culpa em Jesus. é tipo E quando tirou toda a ou nossa a Manu, culpa. é tipo eu quando a Manu, ou a gente quebra alguma coisa e fala, não, foi a Manu, mãe, foi a Manu, foi É. a Manu. Foi ele, foi ele. É isso daí. Eu conheço essa história. Ah, mas a Exatamente. última vez que o bom, controle tá bom. quebrado foi Frodo. Não, chega. É exatamente essa história. O que quer dizer? Deus colocou toda a culpa em Jesus. Jesus, para que eu, você aí não Você. tenha mais culpa, para que a sua Vai culpa lá embaixo. esteja toda limpa.
Entendeu? Isso é a mensagem do Evangelho. E é isso que os discípulos precisavam saber. O Cristo, Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E ele é aquele que pode tirar toda a nossa culpa e levar embora lá na cruz do sacrifício que ele já fez por nós. Por isso que ele é o nosso Salvador. Muito bem. Essa é a mensagem que o discípulo, a segunda pista, a nossa segunda pista é que o discípulo deve conhecer o seu mestre. Ele deve saber quem é Jesus e ele deve saber o que Jesus fez por nós. Beleza? Beleza. Muito bem. Qual é a pista número 3? Pista número 3. O que o discípulo deve fazer? Eu sei! O quê? Falar de Jesus. Deve conhecer o seu mestre. Já falou. Conhecer o seu mestre e depois falar para o povo o que o mestre falou que O que tem o seu que mestre falar. mandou. Seu mestre Exatamente. mandou fazer o quê? Falar de Jesus Bora todo mundo. até morrer. Isso aí. Vamos lá. Marcos 16, do 14 ao 18. Olha assim. 18. Não é Marcos. Ele colocou... Eu gosto de Mateus, mas eu vou ler Marcos, como ele mandou. O mestre mandou Fazer o quê? Ler Marcos. Ler Marcos. Ler Marcos. Aqui. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus apareceu e os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois eles se recusaram a crer naqueles que tinham visto ele, a Jesus, depois da ressurreição. Falou, como assim que vocês não creem que eu ressuscitei? Seus cabeças, eu já tinha falado pra vocês não lembram do que eu falo? Olha, Jesus ficou bravo do mesmo jeito que eu fico bravo, quando vocês não ouvem o que eu falo, tá vendo? Isso aqui é a cabeça. Depois ele continua assim. Jesus disse, vão para o mundo inteiro, anuncie as boas novas para todo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. A morte Eterna. Olha só então, Vai sumir do espaço. quais são as boas novas? Que Jesus é Deus. Filho de Deus. Deus. E ele é o quê? Espírito Santo. Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essas são as boas novas. Esse é o Evangelho. Nós temos um Salvador que tira a nossa culpa, que limpa o nosso pecado. Que limpa todo o pecado que fica... Agora eu entendi. Aquela ovelha que morreu na cruz era Jesus, que representava uma ovelha morrendo para toda a terra. Assim, ó, a ovelha do Antigo Testamento representava Jesus, que era o sacrifício, que foi o sacrifício definitivo. Porque o que acontecia? Jesus Sabe- significava A ovelha. Então, quando tinha ao o... contrário. É tipo ao contrário. Quando a ovelhinha estava lá, quando as pessoas criavam ovelhinha para fazer os sacrifícios, todo ano tinha uma Nossa, festa mas especial. é tão difícil você alimentar a ovelhinha, ficar anos, mas depois tem que matar ela, né? A Exatamente. mamãe não queria, ela só tirava o pelo pra fazer... Mas Jesus falou que a gente tem que matar essa ovelhinha. Porque ela ela tem que levar a culpa. primeiro- Alguém tem que ser o culpado. E no caso era a A ovelhinha. minha mãe a professora faria assim, tirava ela dela, sacrificava ela, aí fazia outra. Mas tinha que ir com tudo. Tirava. Ela não podia tirar nada, ela tinha que ir inteira. E tinha que ser a melhor ovelha. A ovelha Eu mais sei. fofinha, mais limpinha, sem nenhuma mancha, Mas perfeita. depois de você matar ela, eles não pegavam Não, tinha vários tipos de sacrifício. O sacrifício de holocausto, ele era totalmente queimado. Senta direito, Ah, menino. mas que chato. Por que as pessoas queimavam as ovelhinhas? Porque foi assim que Jesus mandou, foi assim que Deus Não falou. podia matar um golpe final assim, deixa queimando. Não, ela matava assim, eles cortavam aqui o pescoço, aí ela sangrava, tinha que derramar o sangue. Aí derramou o sangue e queimava, né? O holocausto é isso, é queimar, quer dizer queimar. Eu daria Então- o golpe final sem queimar ela, não tô fazendo, não. Vai que ela tá viva ainda. Aí a gente Não, depois que tostava corta aí o sangue ela escorre e ela morre, Não, não mas tem como viver. eu tô falando assim, ela, ó, que você cortar aqui, mas Não, mas você eles sabiam uma maneira correta de matar a ovelhinha sem fazer ela sofrer. O porco é o animal mais triste pra se matar. Quem? Pô.
Mas o porco era imundo, né? Eles não faziam isso com o porco, nem criavam. Muito bem, Posso deixa eu falar falar. uma coisa? Fala. É tipo assim, mãe, quando a gente vai comer a ovelha, a gente tira o sangue dela primeiro pra comer? Claro. Normalmente Eu os gosto matadouros de, eu tiram. gosto de não tirar pra comer o carne bem passada. Mal Não, passada. mal passada. Mal passada. Quer O dizer que ela sanguinho. não tá muito... Quer dizer que ela não tá muito cozida, mas no matadouro, lá onde eles abatem os animais, eles deixam escorrer o sangue, porque o sangue não Que pode fica na ficar. carne, porque Ah, você mas come- aí sempre vai ficar um pouco de sangue na carne, mas o sangue das veias, que traz a vida pro animal, esse sangue escorre. Ai, caralho, Muito deu vontade de bem, comer então uma vamos mal passada. concluir a nossa ideia. Quais são as coisas que o discípulo deve fazer? E você tem que escrever aí na sua Eu eureka. posso falar? Primeira coisa. Primeira coisa, seguir o seu mestre. Segunda coisa. Obedecer as ordens dele. E a terceira? Terceira é falar pro povo o que o seu mestre quer. Exatamente. Nossa, falei Então, todas as respostas. falou todas as respostas, mas ele lembra Não você. deu tempo pra falar. Então, assim, tem gente que é crente e não é discípulo? Tem. Tem, porque tem gente que fala assim, eu não quero obedecer a Deus. Aí ele fala que tem que ser assim, mas eu não concordo, eu não quero, não vou, não faço. Essa pessoa não está sendo discípula. Mas ela acredita em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa. Você ser um discípulo, você conhecer a Jesus de fato, você falar de Jesus de fato, você saber quem é Jesus, Não é um adianta, passo além. Não adianta você ser invisível, acreditar em você, mas não obedecer o que você fala. Não entendi Tipo, nada. você é minha mãe, você é invisível. Eu não consigo te ver. Você falar pra mim fazer uma coisa, eu acreditar que você tá aqui, mas você falar pra uma coisa pra eu fazer e eu não fazer, não vai adiantar de nada. Isso porque eu nem tô invisível. Eu tô aqui todos os dias falando a verdade e vocês não me ouvem. Muitas vezes. Não mexe aí. E vocês não me ouvem. É verdade. Porque a Então, gente é pecador. exatamente. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Muito bem! Então, como é que você tem que... Quando você peca, o que você faz? Você pede perdão, porque Jesus Você já levou essa ora, culpa. você pede perdão, Isso. Deus te perdoa, aí você faz tudo de novo, aí Isso. você ora, aí você fala com Deus, Isso. Deus te Tá bom, perdoa, tá bom. Já entendeu, aí você você entendeu. pega. Tá bom? Então vamos lá. Um beijo pra você. Fica com Deus. Faz a sua lição. Porque amanhã ela vai verificar tudo. Vou verificar e vou colocar carimbos E você nessas... pode carimbar. Tá bom? Você que vai Beijinho. carimbar sua Tchau. lição. Tchau. Beijo. Tchau!